Vamos começar com esse exercício. Olha aí, eu tenho o gráfico de duas funções. Essa função daqui corresponde a esta curva. Esta função tem este gráfico aqui. E a gente quer encontrar a área dessa região. Um minutinho para vocês pensarem como fazer isso. Vamos lá? Com vocês, hein? Qual é a ideia básica para resolver isso aí? Na verdade, isso não se encaixa dentro daquelas situações, né, gente? Isso não é uma área, tem duas curvas, mas não é uma área entre duas curvas, né? O que você tem que fazer aí para conseguir calcular essa área? Qual é o caminho que você vai seguir? Separar em qual parte a curva vai estar mais alta e qual outra parte a curva vai estar mais baixa, tipo, isso? Não entendi bem o que você quis dizer. Não, ali naquele ponto de interseção, a primeira curva, a f de x, a primeira f de x está acima da outra curva. Mas como é que você faria isso? Você não está... Não, eu não sei, acho que eu falei aqui a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Mas eu não entendi direito o que você quis dizer. Acho que não foi muito claro, não sei. Eu não entendi bem o que você quis dizer. Quer dizer, não entendi nada. Como é que é? Fala de novo, explica aí qual é a tua ideia. Tá vendo essa curva que está descendo? Bom, essa aqui? A segunda? Essa de cá? Essa que está descendo, isso. Está descendo, tá. Aí a gente faz a integral definida dela menos a outra, até esse ponto de interseção. Olha, mas aí não vai dar certo, não. Porque, repara, a área é aqui para baixo. Se você considerar ela e a outra não tem nada a ver com esse pedaço de área aqui. A outra só entra em cena daqui para cá. Aí, nesse trecho daqui, só essa que conta. Se você pegasse aqui, juntasse, fizesse uma integral de uma menos a outra, uma ia estar interferindo na área da outra. Porque a área aqui depende só dessa curva. O que você acha disso? É verdade. Então, eu não sei, eu estou pensando aqui. Isso, dá uma pensadinha aí, pessoal. Professor, eu acho que eu pegaria a função crescente, faria um f de 3 dela. Na função aí... Não, nessa... a outra. Isso. Essa daqui. Essa. Faria um f de 3 dela. Aí sobraria esse espaço onde está o seu dedo, o espaço que não está pintado. O f de 3 então, estaria por aqui, assim, no meu dedo. Tá. Isso. Aí sobraria esse espaço aí em branco, que não está pintado, eu faria uma subtração para tirar ele. Que subtração você faria? Bem, eu imagino que esse espaço... Porque eu não sei Você como está dizendo que integraria daqui até 3 a curva que vai subindo, é isso que você está dizendo? Isso. E depois subtraria esse espaço em branco aqui. É uma Isso. forma de fazer, tá certo. Agora, tem um jeito mais prático, hein? Tem um jeito mais rápido. Nesse caso. Porque, como você fez, você depois ia ter um trabalho aqui, né, para tirar o branco, seria uma área entre duas curvas, né? Você teria que calcular a área toda menos a área branca aqui, né? Aqui é uma área entre curvas, aqui a área toda é a área entre uma curva e o eixo X. Tá certo, tá certo. Mas tem um jeito melhor, mais assim, mais rápido, dá menos trabalho.
Você pode fazer a integral da função crescente até a interseção Uhum. E e depois? depois somar com a integral da função decrescente. Isso, exatamente. É só separar a coisa ao meio aqui, ó. Corta a coisa aqui, em duas partes. Coisa mais forte. Olha lá. Corta aqui. Faz uma integral dessa metade e depois para a outra metade. Uma área aqui, fácil de achar. Outra área aqui, fácil de achar. Ó, vamos chamar de R1, R2. Vê? Cortando ali, ficam duas regiões fáceis de trabalhar, sem grandes problemas. A colega que falou de fazer tudo e depois subtrair, ela estava correta, tá? Estava certinha, não estava errado, não. Só que essa ideia aqui, além de ser uma ideia muito usada em muitas situações, então eu ia querer chamar a atenção para essa ideia mesmo, de cortar a região em dois pedaços, né? Agora, é também mais prática, além de ser uma ideia muito utilizada em várias situações, né? Você tem a região, aí você corta a região em fatias, às vezes é mau jogo. Vai aparecer um outro exemplo daqui a pouco. Agora, é também mais prático, mais rápido, né? Porque as integrais são bem diretas. Agora, o único ponto dado é esse 3 aqui, né? Você vai precisar achar aqui, vai precisar achar aqui também, mas isso é fácil, né? Um minutinho para vocês montarem as integrais. Primeiro tem que achar esses pontos, né? Esses pontos são fáceis de achar. Por exemplo, esse aqui. Como é que acha esse ponto aqui? F de 0. Não, F valendo zero, né? Não é F isso. Isso aqui é quando esse F de x vai valer zero, né? É quando raiz de 2x menos 2 for igual a zero. Bom, isso significa que isso vai ser zero quando isso aqui dentro for zero, né? Quando 2x menos 2 for zero. Isso é, quando x for 1. Né? Claro? 1 aqui. E esse aqui, como é que acha esse? Tem que igualar as duas funções, né? Isso, exatamente. Você vai fazer 2 sobre raiz de 2x menos 2 igual a raiz de 2x menos 2. Hã? Como é que resolve isso? Vai dar x igual a 2, eu acho. X igual a 2. Você vai resolver? Você multiplica aqui, né? Esse com esse, né? Vai ser eliminando esse denominador, né? Jogando ele para cá, ou multiplicando em cruz, né? Como se chama, como se fala também. Ó, 2, aqui o denominador é 1, né? Então ficaria 1 vezes 2, 2. Esse vezes esse. Raiz disso vezes raiz disso. Sobra o quê? Sobra o que está dentro da raiz, né? Você vai fazer raiz de A vezes raiz de A. Isso é o próprio A, né? Claro? Aí daqui é só resolver a equaçãozinha, né? Passando 2 para lá, darará. X igual a quanto? 2. 2. Mas, professor,
Ali em cima que você fez, eu me perdi, assim, tipo, Onde? raiz de 2x menos 2 igual a zero. Como é que você tirou a raiz aí? Olha, se a raiz de um número é zero, o que é a raiz de um número ser alguma coisa? Quando eu digo raiz de 9 é 3, o que quer dizer isso? É Que porque, 3 ao quadrado é 9. então, Aí, tipo, passa a raiz que é elevado a meio, passa o expoente como 2 para outro lado? não, segue também. Agora, segue aqui no raciocínio. Você diz que a raiz de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado dá 9, né? Todo mundo sabe disso. Por isso é que a raiz de 9 é 3. Se a raiz de A é zero, é porque 0 ao quadrado é igual a A. É a mesma coisa, né? Assim, raiz de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25. 3 ao quadrado dá 9. 0 ao quadrado é igual a A. Então, A é igual a zero. Pronto. Tá vendo? Professor, Ah, você poderia explicar de novo como você fez para achar ali o ponto 2 no x? Você igualou as duas funções? a interseção de dois gráficos, né? Você tem duas Uhum. curvas, gráfico dessas duas funções. As curvas se interceptam, né? Os gráficos se interceptam exatamente no ponto em que as duas têm o mesmo valor. As duas funções vão ter o mesmo valor. Né? Vai ser aqui num certo x, onde esse f de x vai ser igualzinho a esse outro f de x, porque elas estão se cortando, né? Então, Mesmo, é o entendi. mesmo ponto para as duas, então as duas têm Mesmo o ponto de mesmo y. f. Aí por isso que eu igualo. O f de uma tem que ser igual ao f da outra. Aí eu descubro qual é o x que faz isso. Entendi, professor. Obrigado. Né? E aqui, perceberam essa jogada? Se a raiz de A é zero, o A tem que ser zero. A é o único número que tem raiz dando zero, raiz quadrada. Por quê? Por causa daquela história. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado igual a 9. 0 ao quadrado igual a zero. Isso aqui tem que ser zero. Tá? É a simples ideia da raiz quadrada. Tá claro? Bom, monta aí as integrais, então. Montaram as integrais? Só a primeira área, só R1. Vamos ver. Tá bom. R1. A área de R1 vai ser dada por que integral? Vamos puxar aqui, senão ele vai ficar apertado. Vou puxar para cá. R1 é a integral de 1 até 2 de raiz de 2x menos 2. Né? Essa é R1. E a R2? Vai ser o quê? Integral de 2 a 3. 2 a 3 de 2 sobre a função lá, né? 2, a decrescente, né? 2 sobre raiz de 2 menos x. Pronto. É isso. Fácil fazer? É só usar a substituição, né? Qual a substituição que usa aí? Chamar a raiz de 2x menos 2 de u. A raiz toda Eu usei só dentro da raiz. é o melhor. Sim, dentro. Desculpa. Isso. Para ficar uma expressão u elevado a n, né? E um du fácil de calcular também.
Se você bota a raiz aqui, o DU vai ficar uma tranqueira, né? Também sai, tá? Mas eu acho que dá mais trabalho. Porque o DU já vai ficar mais trabalhoso, então. Também deve sair, né? Só vou ter certeza que sai fazendo, né? Mas assim está mais prático, logo, a gente faz logo assim. DU igual a quanto? Quanto é DU? 2dx? 2dx, o linha dx, né? Pronto, tá aí. Agora é só substituir lá. Bem rápido, né? Substitui, inclusive, os limites de integração. Ó, quando o x for 1, o é 0. Quando o x for 2, 4 menos 2, 2. Né? De u elevado a meio, du. Né? Raiz de u, du. Não! du sobre 2, né? Esqueci o 2. Tá? Se quiser, posso botar ainda aqui o raiz de u, né? Fecha. Depois eu faço. Aí aqui passa o 2 para fora, né? Aí que a gente arruma, né? Meio, integral de 0 a 2, de u elevado a meio, du. Daqui para frente é muito fácil, né? Ó, a gente vai fazer naquele espírito. É meio do quê? Eu faço a antiderivada, u elevado a 3 meios sobre 3 meios, né? N mais 1, u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Eu faço a antiderivada. Agora, eu quero a integral definida. Então, eu escrevo aqui de 0 a 2. Né? Para que aí eu vou fazer isso aqui é a f-zona. Eu vou fazer f zona de 2 menos f zona de 0. Né? Lá. Tudo bem? Vamos fazer as contas até o fim ali. Bom, vou invadir aqui o R2. Ainda no R1. Quanto é que vai dar lá? Ó, é 1 meio. Ali dentro é 2/3 de raiz quadrada de u ao cubo. De 0 a 2. Hã? F de 2 menos F de 0. Esse 2/3 aparece tanto no F de 2 quanto no F de 0. Ele aparece nas duas parcelas. Então, ele pode ser posto em evidência aqui fora. Concorda comigo? Olha, eu passo ele para fora, corta 2 com 2, fica 1/3 aqui fora. De raiz de u ao cubo de 0 a 2. Ou seja, é 1/3 raiz de 8 menos 0. Hã? Ou seja, raiz de 8, 2 raiz de 2, né? Sobre 3, para quem quer passar aqui um pedaço para fora, pode escrever como 2 raiz de 2, né? Mas tá bom, raiz de 8. Raiz de 8 sobre 3. Essa é o R1. Então, calcula aí o R2. Vou fazer aqui em cima. Veja lá, quanto é que dá o R2, quanto é que dá essa área total aí?
Dá parecido. O mesmo U, né? Me avisa aí quando quiser. Avisa quando acabar. Pelo menos o R2. Calculei R2. Diz aí para mim. Avisa. Ó, vou montando aqui, hein? Fazendo a separação aqui. Pronto. R2. A gente já tinha escrito a integral, né? Era essa integral aqui, de 2 até 3, desta função. 2 sobre a raiz de 2x menos 2. 2x. Fazemos a substituição, né? Vocês estão fazendo? Ó, a mesma. Quando fizer a substituição, vai ficar a integral de quanto até quanto? Quatro até 2. Então, isso. Porque quando o x for 2, não, de 4 até 2, não. Olha lá. Quando o x Igual? for 2, o u vai ser 2 também, né? Quando o x for 3, o u vai ser 4. De 2 até 4. Você falou de 4 até 2? Foi isso que você disse? Você vê que fazia diferença. Se o limite inferior é 2 e o limite superior é 4, você fala integral de 2 a 4. Integral de 4 a 2 seria isso aqui. Tá? Seria que uma é igual a menos a outra, né? Lembra dessa propriedade? Que, na verdade, é uma convenção, mas que a gente chamou de propriedade, porque costumam chamar de propriedade, né? Integral de A até B, integral de B até A. Uma é o simétrico da outra. Mas ali, a integral em x seria de 2 até 3. Agora, quando eu passo para u, passa a ser de 2 até 4. Né? Valores de u. Vai ficar como aqui? 2 sobre raiz de u du sobre 2, né? O du é 2dx. Bom, então termina aí, pessoal. Então, hein? Olha, vou fazer mais um pedacinho aqui. O 2 vai cortar. Aquele raiz de u passa para cima como u elevado a menos meio, não é? du. Integrando, é u elevado a meio sobre meio, não é isso? U elevado a meio sobre meio, ó, seria assim, u elevado a meio sobre meio de 2 até 4. Hã? Ou seja, isso é
2 raiz de 1. Oi. Eu não entendi porque ficou de 2 para 4. Tipo, não era de 2 para 3? Não, Ali na veja integral. só. X, o problema estava dado em X, não é? X variava de 2 até 3. Com certeza. Agora, aqui, inicialmente em X, de 2 até 3. Mas quando eu passei para cá, eu fiz uma substituição. Eu passei tudo para U. Então, os limites de integração também vão passar para valores de U. A definição era U igual a esse negócio aqui, né? 2x menos 2. Então, quando x for 2, esse U, que agora aparece aqui, que é a integral, ficou em termos de U. Quando x for 2, eu vou ver quanto vale U. 2x menos 2. Se x for 2, vai dar 4 menos 2, 2. Tá? Ok. Agora, quando x for 3, se o x for 3, U vai valer 6 menos 2, 4. Porque essa integral está toda em termos de U. Aqui, o x já ficou escondido, a integral ficou em termos de U. Então, U varia de 2 até 4. Tá? Ah, entendi. Tranquilo. Olha, está acabando, né? 2 raiz de U, de 2 até 4. Quanto é que vai dar esse negócio? F de 4 menos F de 2. Vou apertar aqui, tá? F de 4 vai dar 4. Né? Porque vai dar 2 raiz de U calculado com U igual a 4. Vai dar 2 raiz de 4, 2 vezes 2, 4. Menos F de 2. Menos 2 raiz de 2. Tá certo? Então, está aqui R1, está aqui R2. É só somar as duas e acabou. Tá? A área total, vamos enfiar aí algum espaço aí. Onde é que tem espaço? Quase não tem, né? Vou botar aqui embaixo apertadinho. Área total. Está dando ali? Tá. Raiz de 8 sobre 3, que era o R1, mais 4 menos 2 raiz de 2. Pronto. Aqui, se você escrever 2 raiz de 2, dá até para fazer uma conta com esse aqui, né? Mas, se quiser, pode deixar assim também, que está muito bom. Tá? Tá certo aí o problema, gente? Entendido? Tranquilo, professor. Sim. Bastante interessante, né? Porque envolveu várias coisas, né? Envolveu esse truque de quebrar em duas, né? A ideia da área entre o gráfico e a função, dividir em dois pedaços, a substituição da integral definida, né? Teve um monte de coisa que entrou aí. Posso tirar? Botar um outro? Vou tirar, hein? Vamos ver um outro aqui. Bom, vou apagar o eixo, não tem jeito. Vamos ver aqui. Eu tenho uns aqui separados. Deixa eu fazer o eixo com a régua para ele ficar menos torto. Bom, com a régua ele não fica torto, né? Cadê? Eu separei aqui. Onde é que está? Ah, está aqui. Eu vou deixar o desenho, inclusive, para vocês fazerem. Cadê 2? Está aqui. Área
da região delimitada por y igual a 8x menos x ao quadrado mas vai ter um problema. Falando assim não dá. Não dá para enunciar dessa maneira. Eu vou ter que dar o desenho, porque essas curvas delimitam mais de uma região. Aí ia dar maior confusão. Vocês desenharem... São 3 curvas. Vocês vão ver aqui. Se vocês desenharem as 3 curvas, vão ver que elas delimitam outras regiões além dessa que eu vou desenhar aqui. Então, eu vou colocar as curvas. Pronto. Já vou colocar o desenho pronto. Senão vai ficar muito enrolado. Olha só. Bom, a gente dá para... De qualquer forma, eu vou colocar aqui, né? Y igual a 4x menos x2 e y igual a 6x menos 8. Olha só. Parábola, parábola e reta, né? As duas parábolas estão com concavidade para baixo e todas as duas passam pela origem. Vocês concordam comigo quando eu falo assim? As duas parábolas passam pela origem? Né? Você tem uma parábola. ax2 mais bx mais c. Se o c for zero, quando o x for zero, o y também é zero. Ou seja, passou pela origem. Se o c não for zero, por exemplo, 3... Quando o x for zero, o y vai valer 3, ou seja, vai cortar o eixo y aqui na altura 3. Né? Esse c aqui te dá a altura onde a curva corta o eixo x, porque é o valor de y quando x igual a zero. Né? Então, nos dois casos, quando o x for zero, 0, 0, porque o c aqui e aqui é zero. Né? Só tem A e B nessas duas parábolas. É só olhar e fazer x igual a zero, você vê. Né? Quando x igual a zero, dá zero. Quando x igual a zero, dá zero. E aqui, quando x for zero, vai dar menos 8. Essa vai cortar lá embaixo, né? Mas aquelas duas primeiras passam pela origem. Né? Ó, uma delas passando pela origem com concavidade para baixo. Uma delas ficaria uma coisa assim. A outra ficaria algo assim. Todas as duas passando pela origem, com concavidade para baixo. Para desenhar, você ia achar a outra raiz de cada uma delas. Né? Zero é uma raiz, mas tem uma outra. Né? Aqui ela corta o eixo x de novo em x igual a 8, e essa aqui corta o eixo x de novo em x igual a 4. Enxerga isso? Se você fizer 8 aqui, vai ficar 8 ao quadrado menos 8 ao quadrado, zero. Se você fizer x igual a 4 aqui, vai ficar 4 vezes 4, 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, zero. Tá vendo? Às vezes é fácil a beça, olhar assim e enxergar. Então, as raízes são 0 e 8 para essa e 4 para aquela. Então, vai ficar uma mais assim, né? E a outra mais para baixo, assim. Essa aqui cortando no 4, a outra lá cortando no 8. Viu? Agora, tem a reta ali. Que vai, ó, é uma reta que sai cá de baixo, né? Ela corta o eixo y em menos 8, mas ela tem um coeficiente angular positivo, 6, né? Então ela vem subindo. Digamos que ela vem assim, pronto. Então ela corta uma aqui, a outra ali. Vamos lá? Viu a região ali? Se continuasse a reta, ia delimitar mais regiões para cá, tá? Porque ela ia cortar de novo as parábolas, né? Ia cortar uma parábola, depois cortar outra. Então, vamos nos restringir a isso aqui. A essa das regiões delimitadas. Pronto. Está aí. Qual é a área dessa região?
E agora, hein? Para vocês pensarem. Vocês podem usar... Tem duas ideias diferentes que vocês podem usar aí. Uma bem natural é você fazer algo como no exemplo anterior. No exemplo anterior, nós não cortamos em duas faixas. Aí você pode cortar também em duas faixas. Que faixas seriam essas? Né? Onde é que eu cortaria em dois pedaços, para ficarem dois pedaços fáceis de calcular? Olha só. Posso cortar aqui, ó. Olha lá. Vou cair naquela mesma brincadeira. R1, R2. Olha lá. O último exercício daqueles que eu indiquei para casa na última aula tem duas áreas que você vai resolver, por exemplo, com essa ideia aí. Não é a única maneira de resolver, mas com essa ideia aí. Se você cortar ela em dois pedaços, bem cortadinhos no lugar certo, ficam coisas fáceis de calcular, que nem aquele anterior. Naquele anterior a gente cortou em dois pedaços, ficaram duas áreas fáceis. Aqui também são áreas fáceis, são um pouquinho mais elaboradas que no exemplo anterior, mas são áreas fáceis. Ó. A área entre duas curvas, vimos na aula passada. A área entre duas curvas, vimos na aula passada também. Você vai ter que achar esses pontos aí, né? Tem que achar. Aqui é zero, claro, mas tem um ponto aqui para achar e vai ter um outro lá na frente para achar também. Vamos colocar aqui alguma coisa. Ó, esse ponto aqui. Pronto. Olha lá. Tem que achar esse cara aqui também. Tem dois caras aí para achar. Com vocês, pessoal. Vamos montar esse negócio? As integrais são fáceis nesse caso. Depois que montou as integrais, não tem mais mistério nenhum. O trabalho mesmo é montar tudo. Mas o grande segredo era cortar ali. Na hora que você quebra em duas partes, aí caem dois problemas comuns. A área entre duas curvas. E aí? Estão montando aí, pessoal? Sim. Acharam os pontos? Antes de mais nada é achar aqueles pontos, né? Que sem os pontos você não consegue fazer nada, né?
Observa que a parábola de cima é essa aqui, né? Tem valores de y maiores, né? Pelo menos para x positivo, né? Ó, essa aqui é a y igual a 8x menos x ao quadrado. É que vai ter a raiz mais distante, né? Ela tem raiz 8 lá na frente. E essa de baixo tinha raiz 4. Será que é aqui o 4? Sei lá, não deve ser, não. E aí, cadê os pontos, pessoal? Esse daqui, qual é o sistema? Que equações você tem? Que equação, vamos dizer assim, você vai precisar montar para achar esse carinha aqui? Ele é a interseção dessa parábola com essa reta. Então, essa parábola é a 4x menos x2. Então, você vai ter 4x menos x2, o y dessa parábola, aqui nesse ponto de interseção, vai ser igual ao y da reta. Igual a 6x menos 8. Então, você tem que resolver essa equação. Eu espero que dê uma raiz redondinha. Dá sim. Juntando tudo no mesmo lado, digamos, passando tudo para a direita, né? Então, x fica x ao quadrado, menos 4x mais 6x mais 2x, menos 8, e esse negócio tem que dar zero. Raízes fáceis. Quais são as Menos raízes? 4 e 2. 4. Cuidado, tem um sinal aí. Você falou 4 e 2, foi isso? Falei menos 4 e 2. Ah, sim, perfeito. Menos 4. Ih, eu tenho um borrão. Então, vou tirar esse borrão daqui. Pronto. X igual a menos 4 ou x igual a 2. Bom, esse daqui só pode ser o 2, né? Claro. E esse menos 4? Onde é que estaria esse menos 4? Por que deu menos 4? Será que também tem uma interseção em menos 4? O que vocês acham? Repara, a parábola ela continua, ela vai continuar para o lado negativo do x, né? Ela cortou o eixo y aqui e ela vai continuar descendo, 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 mas descendo do lado negativo, com valores negativos de x. E a reta também vem vindo e vai passar para o lado negativo do eixo x. E aí, essas duas aqui, elas vão acabar se encontrando lá na frente, quer dizer, lá atrás, para um x negativo, para aquele x menos 4. Por isso que saíram as duas soluções. Saíram, né, as duas soluções. Agora, é lógico que essa aqui é o 2, né? Menos 4 é a outra que está à esquerda do desenho aí. O outro ponto vai ser feito com uma equação semelhante, né? Olha aqui. Você vai pegar 8x menos x ao quadrado e vai ter que cortar com a reta, ou seja, vai ter o mesmo y que o y da reta. Vai ficar muito parecido, né? Joga tudo para cá. X ao quadrado menos 8x mais 6x menos 2x
menos 8 igual a 0. Tá certo? Deixa eu botar aqui. Essa de cima tinha dado 2 e menos 4. E essa de baixo vai dar quanto? O produto é menos 8 e a soma é 2. Que valores são? Quatro e menos 2. Isso. Exatamente. Então, é a mesma coisa. A parábola continua para a esquerda do desenho, né? Para a esquerda do eixo Y, então para valores negativos de x. A reta também continua, aí elas vão se cortar cá do lado esquerdo do eixo Y, né? Para um x negativo que vale menos 2. E aqui do lado direito do eixo Y, elas se cortaram num x positivo igual a 4. Pronto. Agora vocês montam essas integrais para achar essa área aí. Monte as duas aí. Então, ó, área. R1 mais R2. Qual a integral que dá a área de R1? Melhor escrever Integral separado. de... Só um A integral de minutinho, 8. por favor. Só um minutinho, deixa eu mudar aqui. Fazer separadamente, senão vai dar uma coisa muito grande. R1, vamos lá, diga, por favor. Qual a integral? Seria a integral de 8x menos x ao quadrado menos a integral de 4x menos x ao quadrado? Isso. Professor, Hum. no caso eu juntei tudo. Também dá no mesmo. Eu vou fazer as duas coisas. Ó, Beleza. integral de quanto a quanto? 0 a 0 a 2. 2. 0 a 2. De uma menos a de baixo. 4x menos x2. Tem problemas que a gente separa a integral em várias, que fica mais fácil fazer integrais menorzinhas. Mas esse caso aí é exatamente o contrário. O ideal é juntar tudo, né? O ideal é fazer essa menos aquela, né? Porque aí vai cortar a coisa aí, vai diminuir bastante. Deixa eu juntar aqui. Ó, ia ficar, então, uma chave, ó, menos 4x menos x ao quadrado. Fecha a chave, dx. Tá vendo? Essa aí é uma boa, deixar tudo juntinho, porque vai simplificar bem, né? Na hora que se separa, dá uma contarada danada. Na hora que junta, corta daqui, corta dali, repara, vai ficar uma integral fácil pra caramba, né? Ó, integral de 0 a 2 de quem? 8x menos 4x, 4x. x2 foi embora. Ah, que beleza. Ficou bom demais, né? A diferença aí é absurda, né? A diferença de fazer isso e fazer aquelas duas integrais. Aquelas duas integrais você vai ficar uns 10 minutos fazendo conta, né? Essa aqui você faz em 1 minuto, né? 2 no máximo, né? Menos que 1 minuto. Se bobear, faz em 30 segundos. Olha lá. Antiderivada.
Quem você derivou para dar 4x? Você derivou 2x ao quadrado, né? Derivada do x ao quadrado vai dar 4x. Essa é a antiderivada. Então, você tem que fazer de 0 a 2. Ó, f de 2 vai dar 8. Né? 4 vezes 2. F de 0, 0. Acabou. Está aqui a R1. Ficou bem curtinha, né? Com essa história aí do quarta a quarta, né? Isso é R1. E a integral de R2, já montaram? Desculpa, rapidinho. Tá. Ali eu me perdi um pouco. Qual foi o x que você substituiu ali para dar 8 no final? O f de 2. Ah, Vai dar 4 vezes 2, 8. menos o de 0, né? Que é 0. F de 0, que é 0. Ah, entendi, valeu. E R2, pessoal? Vamos montar R2? Monte aí e me conte. Acho que vai dar integral no intervalo de 2 a 4 Vamos lá. de 8x menos x ao quadrado. De 2 a 4 de quanto? 8x menos x ao quadrado Uhum. menos Menos. Na mesma 6x integral ou na menos integral 8. separada? Botei tudo junto. Tá bom, vamos lá. Menos quanto? 6x menos 8 6x menos 8. dx. dx. Tem que botar uma chave aqui para embrulhar todo mundo, né? Pronto. Também dá uma simplificação, né? Que 8x com 6x dá um termo só, né? Não simplifica tanto quanto a outra, né? Que a outra foi um show, né? Esse aí, né? Simplifica também, mas não tanto, né? Essa aí dá mais trabalho, né? Ó, vai ficar a integral de 2 até 4. 8x menos 6x, 2x. Menos x ao quadrado, menos, mais 8. dx. Tá certo isso? Professor, mais uma pergunta. Eu não coloquei nessa ordem, assim, tipo, eu botei menos x ao quadrado na frente e tudo mais. Não faz diferença não, né? Não, a ordem das parcelas não altera o resultado da soma, né? Da subtração altera, não. Mas você mantendo os sinais direitinho, tanto faz escrever tudo misturado, né? 8 menos x2 mais 2x, sei lá, pode inverter, trocar aqui à vontade a ordem, só tome cuidado com os sinais, né? Menos 6x mais 8, né? O resto é só e tanto faz, né? Esse menos aqui é que tem que ser observado, né? Que é a de cima menos a de baixo, né? Sempre assim, entre duas curvas, né? Bom, aqui agora é continhas, né? Antiderivada. x2, né? Para dar 2x, derivou x2. Para dar menos x2, derivou quem? Quem? x3 sobre 3. Não. 3 sobre 3, claro, tá É. certo. E para dar 8, derivou? x, né? Essa é a antiderivada. Tem que ser calculada de 2 até 4. F de 4 menos F de 2. Bom, aí vai dar uma conta chata, né? Não vamos fazer agora, não. Tá? A resposta final é 8 mais essas bolinhas aqui, né? Tá? Tudo bem aí, gente? Tudo certo.
Ok. Então, vou colocar mais um, hein? Mais uma jogada aqui. Esses exemplos são os exemplos das jogadas, né? Cheios de truques, cheios de sacadas, né? Não chegam a ser truques, né? Mas sacadas, né? Melhor apagar aqui um pouco. Será que vai caber tudo aqui? Cabe. Olha só. Bom, eu vou ter que apagar mesmo para escrever. Vou escrever aqui, não adianta. Depois eu vou apagando o resto. Vamos escrever assim. É uma área entre duas curvas, só isso. É 5. Tá. Eu vou botar aqui. Área entre as curvas. Quais as curvas? Y igual a x2 mais 2x mais 1. O que mais? x2 menos 4x mais 7. Tá. De x igual a 0 até x igual a 2. Vocês podem fazer, inclusive o desenho. É a área entre duas curvas e do x igual a 0 até o x igual a 2, no trecho entre as duas curvas, entre esses dois valores de x. O que vai dar, hein? Podem fazer. Primeira coisa, fazer esse desenho, porque sem o desenho não tem como imaginar, né, qual integral vai ser feita aí. Não vai ter nem sonhando, né? Talvez sonhando, mas sem sonhar, impossível. Vamos fazendo aí, pessoal. Só desenhar as parábolas e ver como é que esse negócio fica. Então, como é que ficam essas parábolas, hein? Professor, mas como a gente vai achar o x do vértice da segunda equação? Dá negativo, dá o delta negativo.
Dá negativo. Da primeira? Vamos trabalhar nela. Da segunda? Dessa aqui? Todas as duas dão Ah, não, a primeira não, né? A primeira dá um delta igual a 0, né? Isso, o x do vértice é 1. Isso. Né? A primeira, né? Só montar aqui. A primeira você tem x2 mais 2x mais 1 igual a 0, né? Quando você faz as contas, você achou delta igual a 0, né? E achou que é x igual a 1. Só tem essa raiz, né? A raiz dupla, 1. Então, ela corta somente aqui nesse ponto. Né? Ou seja, ela está numa... Deveria ser no 1? Não, é menos 1, perdão, aqui a conta está errada, é menos 1. Menos 1. Né? Se x igual a 1, nem daria 0, né? Se você botar x igual a 1, vai dar 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Daria 4, né? Não daria 0. O 0 vai dar quando você põe x igual a menos 1, né? Vai ficar 1 menos 2 mais 1, 0. Né? X igual a menos 1. Né? Eu troquei ali o sinal, errei o sinal. Ó, ela tem concavidade para cima e corta o eixo X somente um ponto, hein? Somente um ponto. Então, ela está assim, né? Tocando o eixo X naquele ponto. Aquele ponto é justamente o vértice dela, né? Claro? Então, ela é uma coisa assim. Pronto. Professor, como é que você sabe que ela toca só em um ponto? Porque só tem uma raiz. Só existe um valor de x no qual o valor da função dá 0. Tá vendo? Ah, tá. Entendi. Só a gente não tem outro valor. Então, ela não poderia fazer isso. Porque senão, por exemplo, se aqui fosse 1, o menos 1, né? Aí teria um outro valor aqui, onde a função se anula, né? E não é o caso, ela só se anula em um ponto. Então, significa que ela somente tocou o eixo x, né? É o caso, sempre que delta é igual a 0, na equação, na função quadrática, é uma configuração desse tipo. Ou está assim, com concavidade para cima, né? Ou está assim, com concavidade para baixo. Aí depende lá do sinal do coeficiente aqui do x², né? Mas com delta igual a 0, ou está assim ou está assim. Porque só tem uma raiz. Então, a única coisa que ela faz é tocar o eixo x. Ela não pode atravessar o eixo x, né? Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Agora, você tinha perguntado mesmo da segunda parábola, né? Ainda nem te respondi a pergunta inicial que você fez. De repente, você nem lembra mais que tinha perguntado isso. Olha lá. Por causa na segunda, dá um delta negativo, né? Quando você vai fazer a segunda, x2 menos 4x mais 7 igual a 0. Isso aqui, usando Bhaskara, vai dar x igual a menos b, 4, mais ou menos raiz de b2, 16, menos 4ac, menos 28, né? Sobre 2a. Não tem raízes reais. Né? Ou seja, não corta o eixo x. A concavidade é para cima também, mas ela não corta o eixo x, ela está assim. Isso é o caso típico do delta menor que 0. Não tem interseção com o eixo x. Porque se tivesse, tinha que sair um valor aqui. Se não sai nenhum valor real, é porque não tem. Né? Concavidade para cima, se a concavidade para baixo, ia ficar assim. Né? Repara, né? Os casos que vão aparecendo. Numa das parábolas, era delta igual a 0. Então, ela toca o eixo x, seja com concavidade para cima, ou seja com concavidade para baixo. Agora, quando a delta é negativa, ela nem toca, nem tocar ela pode. Ela simplesmente não corta, então ela está toda para cima ou toda para baixo, dependendo da concavidade. E o
caso mais comum é aquele onde você tem as duas raízes, né? Cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui. Aqui no delta menor que zero, aqui no delta maior que zero, né? Então, são esses três casos da parábola, né? Do gráfico da função quadrática. 1, 2, 3. Delta positivo, delta nulo, delta negativo. Se o delta fosse menor que zero, não teria duas raízes, teria, professor? Seria, não seria real. Não, sim, mas com delta menor que zero, sim, não tem raízes reais, mas tem dois casos. Ou assim, ou a concavidade está para cima, né? Ou a concavidade está para baixo. Não, estou falando ali na segunda equação da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Aqui? Segundo, isso. Aqui. Aqui eu troquei. Delta maior que zero. A segunda, né? Estava delta menor que zero. Estava errado. Aqui tem duas interseções. O delta é menor que zero. Quem é negativo é o A, né? O coeficientezinho A dela, esse coeficiente que entra aqui, né? Ele seria negativo, porque a concavidade está para baixo. Mas o delta, né? Delta positivo, delta positivo, delta nulo, delta negativo. Lá eu tinha colocado errado. Obrigado por ter percebido. Gente, viu? Toma cuidado aí, pessoal. Eu tinha trocado o sinal ali. É que eu confundi com A. Na hora de fazer o maior que zero, é porque o A dessa aqui é negativo, né? Por isso que na hora eu troquei as bolas e botei negativo. Tá? Esses são os três casos da parábola. Da função quadrática, né? A função quadrática aparece muito nesses exemplos, essa coisa. Tá? Posso tirar? Vou tirar, hein? Olha lá. Então o quê? A segunda parábola está naquele caso onde não corta o eixo X. E ela tem a concavidade para cima, né? Aqui, ó. Y igual a coeficiente do x2 é 1 positivo, né? Então, concavidade para cima. Então, ela está flutuando aqui por cima, em algum lugar. Como é que eu localizo ela? Tem uma maneira bastante prática. Você pode colocar os valores de x acima de zero? E ou alguns coloca pontos? alguns valores, mas uma maneira de você localizar bem é pegar o vértice dela. Olha só. Onde é que está? Ela está flutuando aí no ar. Mas onde é que está o vértice dela? Na hora que você pega o vértice, você aí já sabe direitinho onde ela está. Você lembra como é que acha o vértice? Esse x aqui ele tem um valorzinho, uma formulinha. Mas você pode... Menos b sobre 2a, não é? Menos b sobre 2a. Mas você pode, se você não lembrar do menos b sobre 2a, você pode pensar no seguinte, é só achar a derivada da função. Esse ponto aqui, nesse ponto aqui mais baixo, a derivada dela vale zero. Caraca, verdade. Né? Aqui, y igual a zero. Então, se você deriva aqui, ó, y igual a x2 menos 4x mais 7. Se você derivar, vai dar quanto? 2x menos 4. Né? Quando é que isso dá zero? Y' igual a zero para x igual a 2. Né? Então, o vértice dela é no 2. Tá? Olha só. Agora, se você usar x do vértice igual a menos b sobre 2a, vai dar no mesmo. Menos o quê? O b é menos 4. Menos 4 sobre 2a sobre 2. Menos, 2. Deu no mesmo. Tá? Então, ou você faz pela derivada, que é muito simples, que fica uma expressãozinha, como aqui era segundo grau, aqui fica bem pequenininho, né? É fácil achar o zero. Ou então, se lembrou da fórmula, faz direto pela fórmula, né? Ou seja, essa segunda parábola tem o vértice dela
por aqui. Em algum lugar aí. Em alguma altura, né? Olha, como é que eu acho essa altura do vértice? Que altura ele está? Mais lá para cima, mais cá para baixo? Onde é que ele está? Olha, o vértice está em x igual a 2, então eu faço 2 aqui e vejo quanto vai dar. 4 menos 8 menos 4 mais 7, 3. Viu lá? 4 menos 8 dá menos 4 mais 7, 3. Então está na altura 3. Digamos que seja... Vou forçar um pouco. Digamos que seja aqui, altura 3. Né? O vértice dela é o ponto 2, 3. E ela vai estar... Tá? Bom, vou ter que abrir bastante. O desenho não está muito proporcional, não, mas não está errado. Tá? Pronto. Fica uma parábola assim, né? Não dá para fazer bem fechadinha, senão não ia cortar dentro do desenho, né? Uma delas está assim, né? Tocando aqui no 1, depois continua. A outra está assim, o vértice aqui na altura 2, 3. Eu achei o x do vértice, aí lá na função fiz o x, achei o y. Pronto. Está aí o desenho. Agora, podem fazer, né? Professor, Ah, desculpa, eu fui um pouco perdido com isso que você calculou, acho que foi a derivada do y, né? Tem como você explicar de novo por que você fez isso? porque, repara, no vértice, a reta tangente ao gráfico vai estar assim, paralela ao eixo x. É o ponto de mínimo aqui da função. Nesse ponto, a derivada é zero. Lembra disso? Temática 1. Olha só, deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Não deu para entender. Viu? Aham. Então, Entendi. Pra gente ter mais ou menos uma noção de onde que a parábola tá, né? isso, exatamente. O vértice está no x igual a 2. Aí eu substituo 2 aqui para ter o y do vértice para saber exatamente onde está o ponto. Aí acabou. A parábola está com esse vértice aqui. Na hora que você pegou o vértice, você pegou a parábola, né? Aí a parábola vai subindo. Né? Tá? Tudo bem até aí? Bom, então, cadê a área entre as curvas de x igual a 0 até x igual a 2? Agora é com vocês. Respondeu a sua pergunta? A última que fez, a moça que perguntou. Sim, respondeu sim. Tá? Obrigada, professor. Às vezes, é aquela história, né, que eu sempre falo. Às vezes o aluno pergunta uma coisa e você responde outra completamente diferente, né? Aí o aluno fica na mesma, né? Então, é bom checar se respondeu ou não. Marca ali no desenho, aí no seu desenho, a região, e aí me diz como é que você vai calcular essa área. A região, vocês enxergam? Região entre as curvas de x igual a 0 até x igual a 2. Então, cadê? Não. Ó, x igual a 0 é aqui. X igual a 2 é aqui. De x igual a 0 até x igual a 2, olha lá. Ó,
Tem uma curva em cima, outra curva embaixo. Aqui é uma região entre as curvas, né? Mas aqui está de x igual a zero até a interseção. Mas elas continuam. De 0 até 2, tem que vir até aqui. Viu? Então, a região continua. Olha a região aí. Esse negocinho aí. E agora, como é que acha essa área? Professor, desculpa, eu não entendi por que essa partezinha de baixo não conta, eu fiquei perdida. Como assim? Que parte que não conta? Ó, tem uma curva aqui, tem outra curva em cima. Eu quero área entre as curvas, né? Então, olha lá. Entre as curvas, estou entre as curvas aqui. Agora, vou continuar entre as curvas. É aqui, entre as curvas. Entre as curvas. Aqui não estou entre as curvas, aqui não estou entre as curvas, não estou. Onde você está entre as curvas é aqui, né? Bom, Entendi. naquela ideia, assim, entre no sentido vertical, né? Essa coisa a gente trabalha aqui sempre na ideia do sentido vertical. Você podia dizer assim, mas assim também é entre as curvas, né? Nesse sentido também é, mas não é esse que a gente está se referindo, né? A gente está querendo falar de uma região assim, ficar entre num sentido vertical, tá? Realmente, alguém podia entender que é assim, né? Assim também é entre, né? Mas não era esse que a gente está se referindo. Teria uma coisa como essa aí. Segue o mesmo esquema de achar o intercepto entre as curvas e somar as áreas? É a mesma coisa. Mesma coisa. Porque aqui um cálculo é um, aqui o cálculo é outro, né? Se você faz a de cima menos a de baixo, aqui inverte, né? Porque aqui, do lado de cá, a que estava embaixo passou para cima, a que estava em cima passou para baixo. Então, são duas integrais diferentes, né? Tem que achar a interseção ali. E onde é que está essa interseção? Está no 1, né? Você vai igualar as equações. x2 menos 4x mais 7, igual a outra lá, x2 mais 2x mais 1. Corta x2 com x2. Olha só, passa esse 4x para lá, fica 6x. Passa esse 1 para cá, igual a 6. X igual a 1. Né? Então, essa interseção ocorre aqui no 1, que o desenho é meio torto, né? De 0 a 1 está muito maior que 1 até 2, né? Mas vocês fazem de conta que não notaram isso. A parábola aqui tinha que ser mais assim, ainda era para cortar mais para cá. Assim.
Tá ótimo. Agora é só montar as integrais e acabou. Como é que ficam essas integrais? Olha lá. R1 e R2, né? Vamos fazer direto. Esse pedaço da esquerda é integral de quanto a quanto? De 0 a 1. Qual é a curva de cima? É essa segunda, né? Olha lá. x2 menos 4x mais 7, menos a curva de baixo, que vai ser a primeira lá, que é aquela que tem vértice aqui no 1. x2 mais 2x mais 1. Essa é a da esquerda, né? A da direita vai ficar, né? Somando já as duas. Integral de 1 até 2. Agora é o contrário, né? Essa daqui é que está em cima. A gente sempre faz a de cima menos a de baixo. Então, vai ficar x2 menos 4x mais 7, fechando dx. Está aí. Parece que é uma contarada, né? Mas não é não, que vai ficar bem pequenininho quando fizer as subtrações. Se você separar em duas integrais, vai ficar uma meia hora para fazer tudo, né? Olha lá. Isso é igual aqui. Integral de 0 a 1, ó, x2 vai embora com x2. Menos 4x, menos 2x, menos 6x, 7 menos 1, 6. Ó, ficou uma moleza, né? Mas a de lá, a diferença é exatamente o oposto, né? Então, se essa menos esta deu menos 6x mais 6, essa daqui menos esta, que é o que acontece lá, vai dar o simétrico, né? Vai dar 6x menos 6. Não é isso? Tá certo, gente? Aqui era uma menos, aqui era uma menos a outra. Aqui é a outra menos a uma, vamos dizer assim. Aí agora ficou muito fácil, né? Professor, Ah, não consegui entrar na minha cabeça aqui o quê? que a área, quer dizer, que a área entre as curvas entre 1 e 0, entre 0 e 1, Isso aqui? ficou desse jeito. Ficou nessa ordem. Tá. Não conseguiu entrar na minha cabeça. Olha só, é a área entre essas duas curvas, né? Uhum. Vou precisar mais aqui. Essa coisa aqui. Né? Sim. Olha lá, e a gente viu na aula passada. Sempre que eu tenho assim uma área entre duas curvas, eu faço integral dentro de acordo com aqueles limites de integração, foi de 0 até 1. Então, integral de 0 até 1. Aí, função que corresponde à curva de cima, menos função que corresponde à curva de baixo. É sempre assim. Lembrei Sempre. agora. Tá? Lembrei. Obrigado. É bom pensar como se fosse a sombra, né, das curvas. Pode ser. Assim fica mais fácil de entender, eu acho. Tudo bem, tudo bem.
Valeu, professor. Porque a lógica disso é porque essa área entre é a área toda menos a área de baixo. A área Sim. toda é a integral da de cima. A área de baixo é a integral da de baixo. Por isso que fica a de cima menos a de baixo. Entendi, obrigado. Tá? Olha, essas contas aqui eu não vou nem fazer agora, gente. Depois, se vocês quiserem, vocês terminem aí. Porque eu imagino que nessa altura do campeonato isso aqui é muito fácil, né? Antiderivada, fazer tal, né? Ó, faço até vou montar aqui as antiderivadas. Para dar isso aqui, você derivou menos 3x ao quadrado, né? Mais 6x, não foi isso? Se derivar aqui, vai dar aquilo lá, não vai? Ó, de 0 até 1. Mais a outra é a mesma coisa, só que com sinal trocado. 3x ao quadrado menos 6x barra de 1 até 2. Pronto. Daqui, quem quiser faz as contas, né? F de 1 menos F de 0, F de 2 menos F de 1. Sim, pergunte. Isso que eu queria que você me ajudasse a entender, porque eu fiz essas contas e se eu não estiver errado na conta, obviamente, deu 0 a área total. E aí eu também fiz, por um erro de cálculo, eu fiz uma área tipo total, sabe? Com um intervalo de 0 a 2. E também deu 0. Ó, Aí eu fiquei confusa. Como é que uma área dá 0? Você trocou algum sinal. Que, na verdade, eu tenho a impressão, estou tendo a impressão, não fiz a conta, não. Eu tenho a impressão que as duas áreas são iguais. Que essa área é igualzinha a essa. Por isso que a área, quando você faz a integral direta de 0 a 2, dá 0. Quer ver? Agora, o fato aqui, essas contas terem dado 0, você trocou algum sinal. Quer ver? Vamos fazer aqui em cima. Vamos abrir um espaço aqui. Espera aí, posso apagar aquelas continhas ali? Ó, apagar essa continha aqui, foi para achar a interseção. Olha só. Essa primeira aqui, f de 1 menos f de 0, né? F de 1, x igual a 1 aqui, vai dar menos 3 mais 6, que vai dar 3. Né? Menos 0. Não preciso pôr. Mais. Agora de cá, f de 2 menos f de 1. F de 2, põe 2 aqui. 4 vezes 3, 12, menos 6, 12. Deu 0. Epa. Menos, vamos ver. F de 1. Quanto dá f de 1? 3 menos 6. Ah, olha aqui onde você errou. Que aqui dá menos 3. Repara. F de 2 é 0. F de 1 é menos 3. Só que é 0 menos 3. Acompanha? Sim. Aí vai ficar mais 3, 6. As duas áreas valem 3. No desenho, não fica nítido, né? Porque o desenho, esse 1 está fora de posição, né? Mas se a gente puxasse esse ponto mais para cá, ia ficar mais razoável, que as áreas são iguais. Ia ficar mais palpável, né? Mais perceptível. Tá? Então, o errinho de sinal ali foi fatal, né? Porque aí deu menos 3, quando somou deu 0. E que história é essa? Não, era 13 e 3, né? Para menos 3. Tá? Agora, se você fizer direto de 0 a 2, vai dar 0. Por causa da igualdade das áreas. Apaguei tudo, sem perguntar se podia apagar. Olha lá. Se você fizer direto, vamos imaginar a situação aqui. Ó, se eu fizer de 0 a 2, vamos dar nomes para elas.
Essa aqui, a de cima, vamos chamar de F. Quer dizer, de cima aqui, né? Para lá, ela está embaixo. E essa aqui, que está embaixo do lado de cá, vamos chamar de G de X. Tá? Então, F, essa aqui é a F, né? F. E a G, essa aqui é a G. Tá? Então, olha lá. A maneira correta de fazer isso, esquecendo o valor das funções, né? Seria integral de 0 a 1 de f de x menos g de x dx. Se a área desse pedaço, integral de 0 a 1, da de cima menos a de baixo. Mais o outro pedaço, integral de 1 até 2, de quem? Da de cima menos a de baixo. Esse é o cálculo correto. Tá? Que a gente fez as contas, deu 3 nos dois casos, ou seja, deu 6. Né? Agora, quer ver o que acontece? Se você fizer direto, integral de 0 a 2, uma menos a outra, vai dar 0. Vai dar 0. Por que que vai dar 0? Vamos ver. Olha lá. Essa integral, eu posso escrever assim. É a integral de 0 a 1 de f de x menos g de x, né? Mais a integral de 1 até 2 de f de x menos g de x. Não é? Aqui. No cálculo que a gente sabe que vai dar errado, né? Mas estamos fazendo só para entender que dá errado mesmo. É a integral de 0 a 2 de uma menos a outra, sem prestar atenção que a coisa inverte ali, né? Naquele ponto para cá, está invertido, né? Tinha que ser como fizemos em cima, né? Tá? Olha só, então pega essa aqui, a errada, né? E separa em duas. O que acontece? Observa. A primeira parte fica igualzinha à primeira parte do cálculo correto, né? Esse é o cálculo correto, esse é o cálculo errado. A primeira parte fica igual, mas a segunda parte inverteu. Olha só. Na segunda parte, que fica fazendo G menos F, está sendo feito F menos G. Ou seja, isso aqui é menos isso. Não é? Olha só. F menos G repara. F menos G é menos o quê? G de x menos f de x, não é? Tá certo aqui? Escrever assim? Então, isso aqui que a gente está calculando aqui é menos isso. É integral de menos isso. O menos passa para fora. Você está vendo que essa integral vai dar o sinal contrário dessa? Porque isso aqui é menos isso. É como se eu escrevesse assim, ó. Vou mudar aqui, porque o espaço acabou, então eu vou mudar aqui mesmo. Esse f de x menos g de x, na verdade, é menos g de x menos f de x. Está vendo? Então, era como na segunda parte, você estivesse calculando assim. Aí, veja, esse menos pode pular para fora da integral. Olha o que você está fazendo aqui. Em vez de fazer uma mais a outra, quando você faz assim, no fundo, você está fazendo uma menos a outra. Você viu? Entendeu a jogada? Então, como era 3 e 3, quando você faz uma menos a outra, vai dar 3 menos 3, 0. Por isso que deu 0. Porque quando você faz da forma errada, corresponde... É o mesmo que botar um menos aqui. Chegou? Quer ver?
Se eu passar esse menos de volta para dentro da integral, fica mais, menos. Aí eu multiplico aqui. Quando eu multiplicar, fica menos g mais f, né? Então, repara. Fico na forma errada, tiro menos. Fica f, volta a ser f menos g. Tá vendo? Essa é a forma errada, que corresponde a fazer esse menos esse. Enxergou? Sim. Por isso que deu 0 quando você fez direto. Porque aqui aí nessa segunda vez você não errou em conta. Aí deu 3 menos 3, porque é menos a outra, que dá 3, né? Isso aqui, né, é a mesma coisa que menos G menos F. Então, é 3 menos 3, 0. Tá? Entenderam aí, pessoal, essa brincadeira toda? Sim ou não? Olha só, nosso tempo terminando. Foi legal que a gente fez vários exercícios, né? Deu uma treinada aí, deu uma chacoalhada nos neurônios de todo mundo. Em termos de exercícios para casa, eu mantenho aquela lista que está lá, né? Se vocês olharem agora, vocês vão olhar aquele último exercício, pelo menos, de outra forma, né? Agora que a gente já remexeu isso tudo, quando vocês olharem aquele último exercício lá da lista, está indicado lá na página. Vocês vão achar eles fáceis. Vão achar eles, vocês vão fazê-los sem maiores problemas. Espero. Ou, pelo menos, vão fazer na boa. Alguma pergunta, gente? Bom, então... Professor, Sim? desculpa, Sim. é porque a dúvida não é sobre a aula, é porque eu fiquei confuso com o exercício da lista. Queria saber se você conseguir resolver ele para mim, por favor. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, o tempo está estourando, né? Quem quiser precisar ou quiser sair, tudo bem. Eu vou só tirar a dúvida agora, tá? Às vezes tem outra aula, não sei o quê, né? Mas veja lá, qual a sua dúvida? De que exercício? É no 5, na letra C. 5 na letra C. Você tem ele à mão aí? Para me passar? Senão eu vejo ali no computador, mas aí seria mais rápido se você me passasse ele logo. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu só abrir aqui no computador. Bom, aí vai dar no mesmo, que eu também tinha que Não, abrir não, aqui. apareceu. É integral Integral de 2 e 3. de 2 a 3, né? 2 a 3. 2 até 3, de 2 a 3, tá? Nunca diga de Aí, 2 e 3, tá? A forma correta de falar é de 2 a 3, ou até 3, tá? Diga tá lá. bom. É de S dividido por S menos 1 ao cubo. Tá. S sobre S menos 1 ao cubo. Tá, ds. tá bom. Essa aí é mais envenenadinha um pouquinho, né? Não é daquelas bem óbvias, é aquela que tem jogadinha no meio, mas a gente já comentou sobre essa jogadinha. Olha lá. Substituição. U igual a quanto? S menos 1. S menos 1. Isso vai dar DU igual a ds. Né? Essa é a variável, né? O x desse problema chama-se S. Então, o linha é a derivada de x, né? D1. Né? Então, DU igual a ds. Então, olha lá. Vamos substituir. Isso aqui vai ficar igual a quê? Ó, era de 2 até 3. Eu vou mudar a variável de S para a variável U. Então, agora, quando S for 2, U é S menos 1. 1. Quando S for 3, 3 menos 1, 2. Vai ficar assim, a integral em U, né? Vamos lá. S, nem precisa tanto. S,
U ao cubo, du. Aí você diz, pô, cara, mas você não ia passar para U? Sobrou um S ali. Agora, antes você tinha uma variável, agora tem duas. Piorou, né? Não, não piorou. Esse S a gente tira fácil. Como é que fazia quando sobrava um X na integral, depois da substituição? Aí vai ficar o mais um. Você vai lá na substituição e vê como é que tira esse S. S é igual a U mais 1. Então, vai ficar integral de 1 até 2, de 1 mais 1 sobre U ao cubo, du. Viu? E agora, como é que faz isso? Eu tinha passado o elevado ao cubo para cima, fazendo menos 3, e depois eu fiz distributivo. Perfeito. Vamos fazer de 1 a 2, de 1 mais 1, vezes U elevado a menos 3 du. Hã? Aí você fez a distributiva. Você fez tudo. Foi o resultado que não bateu, foi isso? É que eu não consegui terminar as contas, porque elas ficaram muito esquisitas. Aí o resultado deu errado. Aí eu não sei se eu errei em conta ou se eu tinha errado, tipo, no processo. Até aqui está batendo tudo, né, pelo visto. Sim. Aí vamos fazer a distributiva ali. Ó. U vezes U a menos 3 vai dar U elevado a menos 2, não é isso? E aqui Oh, meu vezes Deus. 1 é muito fácil, né? É só ficar tudo igual. Du. Agora é só integrar, né? Vamos ver. U elevado a n. Resultado. U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Não é isso? Mais U elevado a n mais 2 sobre n mais 2. N mais 2, n mais 1. U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá certo? Isso é a antiderivada. Mas a gente quer de 1 a 2. Então, de 1 a 2. Pronto. Tá aí. Tá? Até aí foi tudo... Bateu tudo? Bateu tudo. Eu acho que deve ter errado em conta, então. Errou em alguma continha, né? Ou a resposta não está 100%. Vamos checar. Ó, arrumando. Menos 1 sobre U, né? Menos 1 sobre 2 U ao quadrado. De 1 até 2. Não é? Certo? A arrumação? Tá, né? Professor, nessa, eu acho que foi aí que eu errei. Eu passei o menos 2 para cima. Não pode? Não, menos 2 fica lá embaixo. Só quem vai trocar de sinal é o U, de posição é o U, porque ele está com o expoente negativo, né? Então, ele leva só ele para baixo. Se eu quiser levar o 2 para cima, repara só, o 2 está aqui embaixo. Se eu quiser levar ele para cima, eu vou escrever 2 elevado a menos 1. Está vendo? Porque ele trocou de posição, aqui tinha um cara, né? Aí levei ele lá para cima. Lá em cima ele vai ficar 2 elevado a menos 1. Aquele menos pode ficar aqui embaixo mesmo. Ou pode subir com ele. Aí fica mais confuso ainda. Você quer subir o menos 2? Repara, você tem que fazer menos 2 elevado a menos 1. Melhor deixar o menos lá para baixo mesmo, né? Ou passar o menos aqui para fora. É, mais tranquilo. Ah, tá. Agora foi, então. Tá? Porque Tá ótimo. você não vai mexer com os dois. Você mexe só com aquele que está com o expoente negativo. Porque se mexer com o outro, vai ter que mudar o sinal do expoente dele. Senão o expoente dele é 1, vai ter que subir virando menos 1. Mesmo que você vire. Mesmo que você traga só o 2, vai ficar 2 elevado a menos 1. Tá ok? Aham. Alguma pergunta mais? Não, é só isso mesmo. Obrigada, professor. Nada. Até quarta, então. Até... Eita, sexta não tem aula? Ah, não. Peraí. Até sexta, claro, claro. Até sexta. Não ia ter aula nem sexta, nem segunda, né? Troquei tudo. É.
Eu achei que a próxima aula ia ser quarta, é sexta. Até sexta, então. Tchau, professora. Até Tchau. sexta. Obrigado. Tchau.